Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma
a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que meios que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator.
Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar. O meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações. Porque chegou, inclusive, aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que mês que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares
nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que mês que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta
que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que mês que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições
e vai diminuir o salário final em média 15%. Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso. E nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que mês que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo,
O cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que meios que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente,
quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que mês que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando.
E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que meios que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério
contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que meios que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado.
Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para esse acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período
para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que meios que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos.
E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que mês que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras,
sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás, o nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que meios que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o relator e ali vi como é incoerente o discurso. O último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para este acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras
de 25 para 40 anos de contribuição, tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores... Último fala que eu acho que eu vou ser mais honesto com todo mundo, tá bom? Então, Vossa Excelência tem, pelo tempo do PT, 10 minutos. O tempo que você der para a Érica, você deu. Eu vou compartilhar com a deputada Érica aqui. Sem problema nenhum, tem 10 minutos, é só um entrar na traseira do outro. Bom, senhor presidente, primeiro quero ressaltar aqui que o acordo que foi firmado aqui foi cumprido na sua integralidade. O deputado Marcos Rogério contribuiu enormemente para esse acordo. O que deixa claro o fato de que o governo não tem os votos necessários para aprovar esta reforma da Previdência. Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o relator, o deputado Arthur Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. Ele fez um discurso, expressou as suas opiniões, falou sobre o que ele achava em relação à proposta que ele está apresentando. E neste aspecto, nós discordamos frontalmente. E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias, 40 dias, para debater e discutir a exaustão esta matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Assim como na reforma trabalhista, que agora o cidadão está se dando conta dos efeitos dela, quando estão mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal da jornada intermitente, quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar com outro mais baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente contratadas, é que a população está se dando conta do que efetivamente representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que ela significa para o trabalhador. E eu queria dizer aqui algumas coisas na ordem do que você sabia, se você sabia. Por exemplo, o cidadão sabia que a reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e que está mais próximo de se aposentar, fazendo, por exemplo, que uma mulher que falta um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos. É o que prevê a proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. O cidadão, será que sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje um percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai diminuir o salário final em média 15%? Tenho certeza que o cidadão brasileiro ainda não se deu conta disso, e nem os deputados desta casa e deputadas sabem disso. Por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e dos professores e das professoras de 25 para 40 anos de contribuição. Tenho certeza absoluta que as professoras e os professores e os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossas mulheres não sabem ainda disso, e de que elas serão as mais prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer e que, infelizmente, é incorporada por alguns parlamentares desta casa sem a responsabilidade de proteger os nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são responsáveis pela presença destes parlamentares nesta casa e neste parlamento. E ainda, eu não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo chegar a perdas superiores a 60%. Eu dei aqui apenas alguns exemplos. E é importante que os parlamentares leiam com atenção a reforma e aquilo que está sendo proposto pelo relator. Aliás, ele não apresentou nada aqui. Falou mais uma vez em tese. O meu substitutivo que eu irei apresentar, o meu substitutivo que eu já apresentei, mas que sofrerá alterações, porque chegou inclusive aqui a afirmar que os agricultores estarão completamente fora desta reforma. Nós queremos ver isto colocado na prática. Aliás,
O nosso trabalho aqui será no próximo período para colocar esta reforma da Previdência na lata do lixo, porque ela não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador, a nenhuma trabalhadora, seja ela da iniciativa privada ou do setor público neste país. Que meios que nós teremos, meu presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a sociedade brasileira? E os golpistas não irão imputar esta derrota, mais uma vez, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Muito obrigado.